Mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. A gente tá na temporada Bolsonaro 2 pontos e agora ouvindo pessoas completamente diferentes. Diferentes mesmo. De uma tarde a gente gravar entrevista com uma pessoa lá da esquerda e outra lá da direita. Né? Que a gente não conseguiu nem se encontrar, não conseguiu enxergar do centro as duas. Porque a gente quer ouvir as pessoas. Vocês vão ver que esse cara que tá falando aqui, que tem um apelido de Potter, fala muito pouco. Né? Ouve muito mais, não interrompe os entrevistados, deixa eles acabarem a ideia. Tá sendo um exercício muito difícil pra mim, aliás, né? Porque a gente não tá vivendo isso, a gente não vive isso, a gente gosta muito mais de falar, né? Mas aquilo que a nossa avó falava, né? Tu tem 2 orelhas, meu filho, e uma boca, saiu o dobro de orelha. Então vamos seguir a anatomia humana e vamos ouvir o dobro e falar menos, porque aí a gente pode depois falar com mais propriedade. Escute os programas mesmo que você não concorde. Eu tenho certeza que vai ter uma coisa ou outra ali que vai sacudir, que vai te deixar em dúvida. Opa, mas isso aqui eu não imaginava isso. Ou imaginava isso, será? Eu vou dar uma pesquisada. Entende? Isso é assim que a gente amplia a nossa vida. Agora, a gente vai falar com um dos caras da... Eu não sei se ele vai concordar com isso, mas é uma nova direita brasileira, digamos assim. O nome dele é Flávio Morgenstern, ele é analista político, ele tem um portal chamado sensoincomum.org, onde lá tem textos, também tem um podcast, que é o Guten Morgen, e ele é um cara que é muito ativo no Twitter, tipo Bolsonaro, tipo Trump, e a gente vai ligar pra ele agora. Alô? Flávio! Eu? Potter! Tudo bom? Como é que tá, cara? Tô ótimo, e você? Parabéns pela filhota. Já tá ouvindo aqui ao fundo? Então. Ah, que beleza. A vida muda, né? Pois é, não, agora nunca mais comer comida quente. Eu tô vivendo a mesma situação que tu. A gente tá gravando no dia 13 de novembro de 2018, Flávio. E o meu Amanhã. Acordou às 5h50, ele optou pra acordar cedo. Opa, maravilha, hein? É isso aí. Já estamos gravando, tá? Pra gente não perder muito tempo. Obrigado por não atender com a filhota no colo, tá? Maravilha. Flávio, vamos lá. É um jeito de dar entrevista. Flávio, a pergunta ela é ampla e aí tu pode começar depois a dividi-la e falar de cada detalhezinho que tu acha importante. Eu vou te ajudando nesse processo aqui, né? Mas vamos lá. Bolsonaro 2 pontos e agora? O que acontecerá na República Federativa do Brasil? Pelo menos assim é o nome dela. A forma mais simples de se responder essa pergunta é dizer que muita coisa vai mudar de fato, porque boa parte dos analistas estão dizendo que vai ser tudo sempre a mesma coisa. Mas a gente sempre votou nos caras e nunca teve mudança. Então, assim, em primeiro lugar, vai ter mudança. Você pode até não gostar da mudança, talvez você odeie mortalmente essa mudança, mas nós estamos num jeito bastante novo de fazer política. Obviamente que isso aí não depende apenas do Bolsonaro, do que ele pensa. Quer dizer, o mundo mudou, a tecnologia mudou, a forma como o político fala com o seu público mudou, ele nem sempre é intermediado pela mídia, então ele vai pro Twitter e fala o que ele quer, como ele fez hoje, na verdade ontem, falando de quem ele vai indicar via Twitter, quer dizer, ele não fala com nenhum jornal, ele já chega lá de cara para a população, o povo já tem notícias antes do jornalista, então assim, vamos ter mudanças, vamos ter bastante mudanças. Agora, o que é muito esperado que o Bolsonaro faça, isso de ambos os lados, é o que a gente sempre diz, uma certa quebra, um certo divórcio com o establishment. Quer dizer, o PMDB ele vai mandar cada vez menos no Brasil, ao contrário do que ele fez nas últimas 200 décadas, e você vai ter agora uma outra forma de você tentar obter essa tal de governabilidade. O que você quer dizer com isso? É um carisma que você precisa ter, um certo apelo que você tenha com a população e com a classe política para você conseguir ter o apoio necessário para as reformas que você pretende implementar. Essa forma a gente está vendo já desde as eleições e está se dando ainda nessa formação de governo de transição, que é você não fazer mais o acordo, né? Mas você fazer aquela troca de cargos, aquele beija-mãos. Você vai pensar, sobretudo, a chave continua a mesma, ou seja, você quer ser reeleito daqui a 4 anos. Então, se você quiser ser reeleito, agora você vai ter que se adequar ao discurso daquele cara que quebrou o paradigma. Para se adequar ao discurso daquele cara que quebrou o paradigma, é só você olhar para o Dória. O Dória é aquele cara sempre, sabe, mais
ponderado, não sei mais o que, para ele ser eleito governador, a primeira coisa que ele fala, sou contra bandido agora tem que ir tudo preso, não sei mais o que. Então agora a gente vai ter que se adequar a esse discurso, quem quiser ser reeleito vai se adequar a esse discurso, essa vai ser agora a nova clave da governabilidade. É fácil num país que está há 518 anos existindo dessa maneira, achar uma nova governabilidade, principalmente com uma Câmara dessa maneira, né? Tu já criticou tanto isso, né? A importância de um deputado. Como é que se consegue isso, já que tem uma promessa de diminuição de cargos, já que tem uma promessa de diminuição de ministérios? Como é que vai ser isso, Flávio? Talvez não é mais fácil na fala do que na prática? Muito pelo contrário. Na verdade, isso aí se mostrou muito mais fácil do que era. Quer dizer, o PT, ele, para conseguir chegar lá, o que ele nunca conseguiu, ele teve que abrandar um pouco o discurso, que era considerado extremamente radical, e ele percebeu que tinha sempre lá um meião, um centro fisiológico e não ideológico que não impediria que o PT governasse a partir do executivo. Quer dizer, ele falava assim, se nós quisermos passar os nossos planos, vai ter sempre esse legislativo enchendo o saco, a gente vai precisar comprar aquele meio. Então, aqueles votos que faltavam, ele teve que comprar. Quer dizer, nem o PT, com toda a glória, pompa e circunstância do Lula, conseguiu ter essa governabilidade. Bolsonaro, então, quando ele apareceu como uma figura, vamos dizer, razoavelmente externa, muita gente falou assim, ele não vai ter governabilidade, ele vai precisar negociar com o Congresso. Você veja, ao invés dele negociar com partidos, ele foi negociar com lideranças. Quer dizer, você chega lá pro cara e fala assim, você tem uma bancada da bala, bancada ruralista, bancada sei lá mais o quê, sobretudo aquela bancada BBB, né, bala, boi, bíblia, que forma a base de apoio fundamental da direita brasileira e do Bolsonaro. Ele conseguiu negociar com lideranças específicas individuais, e na hora que ele chega agora como presidente eleito, ele já tem a maioria, quer dizer, não precisa comprar ninguém. Você vai me dizer, mas sempre se foi feito assim no Brasil e ele está prometendo diminuir cargo. Uma coisa que a gente precisa entender a respeito de negociação é que ela não é só promessa, ela também é ameaça. Quer dizer, você está prometendo coisas para o seu lado e está ameaçando o lado contrário. Sobretudo aquele meião, a grande ameaça agora é falar, em primeiro lugar, vocês não vão ser reeleitos, em segundo lugar, vocês vão ficar do lado perdedor da história. Terceiro lugar, e mais importante, nós estamos agora nesse momento que se chama de polarização, que na verdade eu acho ótimo, sempre achei, olha que coisa interessante, agora a gente fala uma coisa, tem outro lado também. Antes era simplesmente hegemonia falando e nós ficando quietos ali no canto porque ninguém dava voz pra gente, agora tá polarizado. O que isso significa? Que agora, se você vai querer ficar daquele lado perdedor da história, Bolsonaro vai falar assim, você pode até ficar aí, mas seus cargos você não vai ter mais como lotear estatal, você não vai mais ter se aboletar lá com a sua galerinha em sinecuras, entendeu? Então, a boa parte dessa ideia é você justamente falar assim, vai ter menos coisa para negociar mesmo, não adianta você chegar aqui achando que você vai ter cargo, que você vai mandar, que você vai colocar a sua agenda em cima de uma agenda ideológica. Flávio, por que a maior parte do jornalismo brasileiro não enxergou antes o que deveria enxergar? É simples, porque o jornalista é parte do problema, é isso que está sendo colocado para o mundo inteiro. Isso aí não é um fenômeno puramente brasileiro. O brasileiro, até um país periférico, a gente está até geograficamente distante dos grandes acontecimentos do mundo, então tudo aqui chega com um certo atraso, um certo delay, com uma certa refração. Agora, o que acontece todo jornalista, ele tem uma mania de achar que ele não tem que noticiar, que ele tem que ser um agente da sociedade. Num país em que o gramscismo foi mais aplicado até do que na própria Itália, até do que na França, o que acontece? O jornalista, ele se enxerga não como um divulgador de fatos, não como um cara que vai noticiar, nem mesmo como um colunista, ele se enxerga como um agente da revolução, quer dizer, ele quer ser um agente político, mesmo que ele não seja um político de fato. Ele vai falar assim, não, mas eu quero conscientizar a população, eu quero mostrar o que é fake, o que é fato, não sei mais o que. Então eles estão sendo, de fato, players.
players, eles estão dentro do jogo, e a população agora consegue enxergar o jornalista dessa forma. Quer dizer, antes você enxergava só o político e você não falava assim, olha, eu ouvi que tal político disse tal coisa no Jornal Nacional. Agora não, você está sempre falando assim, mas quem disse isso foi o jornalista XYZ. Então, agora o jornalista está sendo visto e ele está sendo visto justamente como agente. Eles não têm a distância suficiente para conseguir perceber o que está acontecendo na política brasileira. Bolsonaro, essa relação do Bolsonaro com o jornalista, porque ainda o jornalismo é o meio... Tá, é difícil de falar isso, não sei se eu vou falar uma coisa certa. Mas, bom, a televisão né? É onde chega em mais locais no Brasil. Né? Tem locais que a gente chega com a televisão, ou com rádio, talvez, né? Ok. Tá, vamos lá. Eu tô falando em porcentagem, que cada vez diminui mais, mas vamos lá, beleza. Como é que vai ser a relação do Bolsonaro com o jornalismo? Vamos lá, por que os jornalistas se enfizeram tanto com o WhatsApp e não se enfizeram tanto com o Twitter e com o Face? Porque Twitter e Face você consegue controlar aquilo ali, quer dizer, na hora que você solta alguma coisa que viraliza, você pode imediatamente tentar fazer uma coisa contrária, tentar controlar, solta notícia, etc. O WhatsApp você não vê, entendeu? O WhatsApp é você falando com a sua tia, eu não tô nem sabendo disso. Então, essa ânsia por controle da mídia que existe no brasileiro, e sobretudo no jornalista. O jornalista é o cara que mais quer censurar jornalista. É o cara que ele tá lá realmente querendo controle completo, absoluto a respeito da mídia. Isso aí não pegou direito. Então, quer dizer, existe realmente, a grande mídia realmente chega mais do que essas mídias digitais? Chega, só que assim, você tem que lembrar que às vezes você ser um grande jornalista tem menos apreço do que ser a minha tia, entendeu? Eu gosto da minha tia, então se a minha tia manda uma notícia, eu acabo confiando mais. Exatamente por conta disso, agora tá essa ânsia de falar assim, mas a tia do WhatsApp, o grupo da família, só tem fake news. Não é bem assim de forma alguma. É simplesmente a questão de que você tem um apreço maior pelo que é familiar do que por um burocrata, uma pessoa técnica lá longe. Agora eu vou falar a respeito da questão do Bolsonaro com a mídia, porque assim, isso é uma coisa bem complexa. Eu tô vendo que tá todo mundo dizendo, mas o Bolsonaro, ele falou XYZ a respeito da Folha de São Paulo, falou que ele tem uma relação complicada com o jornalista. Em primeiro lugar, no mundo de hoje, jornalista e político vai ter uma relação complicada, como sempre foi, e agora ela é mais escancarada, fica imediata, quer dizer, acontece ao vivo, acontece na internet, acontece em rede social com plateia, acontece com todo mundo, sabe? Imagina aquela briga de escola, tá todo mundo ao redor lá gritando empurrando e dando voadora. Então a relação realmente é muito mais complicada. Agora, os jornalistas também, como agentes políticos, eles estão com uma relação muito mais complexa com a política do que eles tinham há 20 anos. Então eles precisam também ter essa responsabilidade de falar assim, olha, nós queremos mais hoje como jornalistas e nós vamos ter mais consequências por conta disso. Bom, avançando um pouquinho. A gente, do enxergar ou não enxergar, né, o que estava acontecendo. Uhum. O Olavo de Carvalho é um representante. O apelido que deram é Guru, né? Não sei Sim. Como é que tu quer classificar o Olavo na relação com o Jair Bolsonaro. O Olavo, ele está sendo certamente hoje o intelectual mais poderoso do Brasil. Curiosamente, não morando mais no Brasil. Ele é uma pessoa que conseguiu realmente romper com a ideia do establishment, com o cânone acadêmico. 30 anos atrás, quando ninguém fazia isso, ele fez tudo isso sozinho. Tem uma cultura imensa, uma capacidade de criar textos, traduzir conceitos extremamente complicados de filosofia com uma clareza absoluta, assim, uma coisa indizível. E ele hoje, deu muito dos passos, quer dizer, ele está dizendo o que precisa ser feito para o brasileiro há mais de 20 anos, agora que nós começamos a aplicar de fato, quer dizer, tem já uma certa, eu posso até usar essa palavra no seu sentido mais estrito, que é uma certa elite pensante,
querendo atuar em diversos segmentos, quer dizer, no jornalismo, sobretudo no jornalismo alternativo da internet, entre políticos mesmo, sobretudo esses políticos dessa nova safra que entraram agora, nessa nova safra de renovação. Você vai ver quantos ali leem o Olavo de Carvalho, entendeu? Uma coisa assim impressionante. E o Olavo, ele tem referências que ninguém tem. Então, quer dizer, você pode pegar o cara mais culto da esquerda, aquele cara que ele lê, sabe, 20 horas por dia, ele acaba lendo sempre a mesma coisa. Ele não lê o que o Olavo lê. O Olavo, a questão não é simplesmente a cultura dele, é que ele tem referências que estão fora do âmbito desse umbigocentrismo dessa turminha. Então, ele conhece coisas que ninguém conhece. É muito fácil é muito difícil você tentar refutar uma pessoa que você nem sabe ao que ela está recorrendo. Entendi. E dentro disso, a linguagem do Olavo, e aí eu saio da palavra dele, né, da escrita dele, a linguagem dele é uma linguagem que rompe com aquela expressão do politicamente correto. Isso também foi determinante para uma eleição do Bolsonaro? Foi, será, e agora as pessoas vão ter que lidar com isso, porque o politicamente correto, desde a década mais ou menos de 60, ele está tentando fazer uma nova mentalidade, ele fez essa mentalidade, o Ocidente inteiro é dominado por isso. É engraçado que o Brasil, apesar dos pesares, apesar de nós reclamarmos disso, ele foi um dos últimos a entrar nessa onda, ainda mais porque nós somos pessoas completamente descontraídas e irreverentes. Você repara que é só o jovem ali, o millennial. Foi na década de 2000 que o politicamente correto entrou no Brasil. A América mesmo já tinha entrado nessa onda há muito mais tempo. Então, o que acontece? Agora você tem essa visão dos jovens, que eles são jovens do tudo me ofende. Porque feminismo, porque machismo, porque racismo, não sei mais o que. Eles começam a usar palavras pesadíssimas para coisas ínfimas, para piadinha, para coisas assim que não são nem sérias de verdade. E o Olavo, ele não contente em ter uma cultura espetacular, um estilo muito próprio, ele consegue conjugar a ideia de você ter uma cultura muito grande, tratar de temas extremamente elevados, complexos e sérios, com uma linguagem rasteira, ou seja, você faz um contraste entre você ter um arcabouço intelectual muito elevado com uma linguagem que é a linguagem de menino discutindo sobre mulher no meio da rua. Então isso é uma coisa extremamente chamativa e vai ser o tom das eleições. Você repara, as eleições do mundo inteiro estão tendo que lidar com essa nova onda falando, politicamente correto já deu, isso aí não serve pra nada. Entendi. Flávio, e como é que faz esse jogo, assim, porque parece ser uma terceira via, né? Muito se falou, e a gente lia textos, assim, por exemplo, de um homem gay que tem medo que com o governo Bolsonaro ele vai apanhar na rua, ou ele vai apanhar mais na rua, né? Eu falei esses dias minorias aqui, mas eu falo só para as pessoas entenderem o que foi classificado como minorias, não é um valor estatístico, não. As mulheres a mesma coisa, a turma LGBT a mesma coisa, os negros. Como é que se lida, como é que que faz com que a sociedade melhore, inclusive para as minorias, colocando entre aspas as minorias, sendo politicamente incorreto? Em primeiro lugar, você vai ter que ignorar esse discurso esse discurso identitário, né? Ou seja, você falar assim, não, eu quero uma política para mulheres, uma política para negros, uma política para gays, não sei mais o que. Você veja como é que esses movimentos são falsos, porque, por exemplo, há menos de 10 anos, dizia-se, morrem 500 pessoas por conta de homofobia no Brasil por ano. Falou, mas num país que morre 50 mil pessoas, não é por causa da homofobia necessariamente. Quer dizer, morre-se negro, morre-se hétero, morre cis, morre trans, morre judeu, morre palestino, morre tudo aqui no Brasil. Morre ET, morre verde, morre todo mundo. Aqui é um país que mata desgraçadamente. Então, quer dizer, o que virou uma pauta de segurança. Quando você fala em pauta de segurança, você vai da extrema esquerda para a direita conservadora mais tradicional num pulo. Fala, entendi. Agora não é mais pauta identitária. Agora a gente precisa lidar com um problema estrutural do Brasil por conta de políticas esquerdistas e agora nós vamos ter uma solução de direita para essa questão da segurança. Em primeiro lugar, tem que ignorar
completamente esse discurso. E essas minorias vão ter que entender de fato que esses movimentos não representam elas, não dizem nada sobre elas. Feminismo não tem nada a ver com defesa de mulher, movimento negro não tem nada a ver com negro, é tudo coisa para eleger os mesmos criadores dos problemas de sempre. E eles têm que saber também que numericamente eles não têm mais votos, eles não conseguem mais ter voto com esse discurso chato, repetitivo, simplificador de uma realidade extremamente complexa. Eles vão ter que aprender, porque você vê o mundo inteiro agora está elegendo gente que diz claramente, fala assim, ó, eu ignoro esse discurso, eu não estou nem aí para o discurso politicamente correto, eu vou resolver o problema da forma como ele precisa ser resolvido. Esse movimento negro, movimento gay, movimento de mulher, movimento dos metaleiros, movimento dos pagodeiros, não quiser reclamar, problema deles. Essa é a tônica agora do discurso político. Flávio, e como é que é na prática resolver isso? Resolve o problema da segurança, de qualquer forma, o problema de todo mundo é resolvido. O maior problema do Brasil é a segurança, porque quando você vai pensar em economia, você vai falar assim, olha, minha empresa que ela quer lucrar 10% ao ano ao invés de 2% que ela está lucrando. Primeira resposta que eu te dou é, tá, mas para isso você precisa continuar vivo. Então, assim, segurança é o problema mais básico, é mais básico do que educação, inclusive é mais básico do que saúde, quer dizer, um tiro te mata mais rápido do que um câncer, entendeu? Isso é uma coisa que o brasileiro ele percebe instintivamente, ele pode até não chegar ao nível conceitual, mas ele percebe instintivamente que é assim que funciona a coisa. Então, a segurança, ela na verdade, ela pode ter a complexidade que for, a base dela é bastante simples, ou seja, quem criminoso tem que ser punido. E quem tem que ser punido tem que ir para a cadeia, e você vai fazer isso de uma forma que você desincentive o crime. Se você fizer essa política anti-encarceramento, que boa parte ali do STF hoje está querendo aplicar, você vai simplesmente dizer, olha, se você cometer um crime, você é uma pessoa que tem uma moral baixa, você é uma pessoa que quer atalhos na vida, você é uma pessoa que não liga para a vida alheia, se você cometer crime, tudo bem, continue cometendo crimes porque a gente acha que cadeia não funciona. A gente está vendo que isso aí não deu certo? E, enfim, hoje a gente está matando mais do que guerra no mundo. Então, assim, a base da segurança é realmente muito simples. Obviamente você vai ter complexidades na sua aplicação, mas a base, a ideia da segurança é uma coisa extremamente simples de ser pensada e entendida. Certo e errado, e por quê? O Brasil com Bolsonaro, li isso muito, o Brasil com Bolsonaro vai virar as Filipinas, certo ou errado? Isso foi a maior bobagem que eu já vi. Foi um cara, acho que se eu não me engano, do Intercept que inventou essa questão. Porque ele falou assim, a política contra drogas do Bolsonaro vai ser a mesma política lá do cara lá das Filipinas. Em primeiro lugar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A política do cara lá é que se você é pego fumando um baseado, você pega 40 anos de cadeia, às vezes prisão perpétua, entendeu? O que isso tem a ver com o Bolsonaro? Isso é retardado, isso é retardado. Eu não consigo ter uma palavra melhor para definir quem inventou essa ideia do que mongoloide. É isso mesmo. Então tá. Errado, o porquê é esse. Erradíssimo. E a democracia brasileira corre perigo com o Bolsonaro? Não corre perigo de forma alguma. O Brasil vai continuar tendo as mesmas vantagens e desvantagens da democracia que ele está tendo no momento. E boa parte do que se reclama do Bolsonaro, como você tinha dito em outra pergunta, da retórica dele. Gente, todo discurso que não é técnico, científico, ele é muito mais que descritivo, quer dizer, ele é sempre exagerado. Tenta gravar uma conversa que você tenha 5 minutos no bar com um amigo seu, e depois você ouve e fala assim, não, vamos ver se a gente está descrevendo tudo em termos claros. Não, você vai ver que é tudo exagerado, é tudo grandioso. E o Bolsonaro, ele sempre se destacou justamente com o discurso que ele é o normal. Ele não é exagerado. O discurso do Bolsonaro, ele é normal. Você vai conversar com qualquer pessoa que viveu os anos 70, 80, ele tem o mesmo discurso do Bolsonaro, mesmo. O discurso do Bolsonaro não tem nada de exagerado. É que simplesmente agora que a gente tem esse modo de palavras ofendem, a gente acha que o Bolsonaro é ditador, é assassino, é não sei mais o que, é nazista. Isso aí não tem nada a ver. É pura retórica que as pessoas gostam de manter num nível assim, hipersensível. Nazismo e fascismo. Essa eleição brasileira, ela foi ampla nas palavras, né? As pessoas usaram de forma correta essas palavras ou jogaram essas palavras na lata de lixo? As pessoas nem sabem mais o que é nazismo, de fato,
porque eu acho muito curioso, por exemplo, como aparece uma pessoa falando: eu defendo os direitos trabalhistas da CLT e eu detesto o fascismo. Bom, o fascismo foi o que criou a CLT. A CLT é praticamente uma cópia da Carta del Lavoro do Benito Mussolini, que era um movimento sindicalista, que era um movimento socialista, que a única diferença que ele tinha do socialismo é que ele fez uma versão nacionalista por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, o que o fascismo parece hoje? O partido mais parecido com o fascismo, justamente porque ele não é tão socialista, ele quer manter um pouco de propriedade privada controlado através de sindicatos e leis trabalhistas. O que é esse partido? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. A primeira coisa que eu digo é isso. Fascismo é sindicalismo e aliado paramilitar. O PT, inclusive, tem o seu braço paramilitar ali com foice, ali com, sabe, um mapa do Brasil dentro do Círculo Vermelho. É tudo a mesma coisa. Simplesmente você não chegou a consolidar um partido-estado de uma forma tão rápida quanto foi na Itália. Um dos discursos mais fortes da campanha foi o discurso do Mano Brown, naquele encontro, né? Mano Brown, olha, você vai me fazer uma coisa agora terrível. Minha filha, quando crescer, acho que ela vai se arrepender, você vai chorar por isso. Desculpa, filha, mas Mano Brown estava certo, entendeu? O Mano Brown foi a pessoa da esquerda que mais entendeu o que estava acontecendo. Quer dizer, não adianta mais você falar: olha, todo mundo fascista, quem não vota no PT é fascista. Ah, será que o PT roubou? Será que o PT errou? Será que o PT quebrou o Brasil? Será que o PT tem um presidente corrupto que está preso? Será que o presidente... Não, eles vão lá falar assim: não, as pessoas estão votando à direita porque agora o Brasil virou fascista. Mano Brown foi lá e falou: gente, pega um táxi aqui, eu não consigo falar que meu taxista é fascista. Você vai entrar ali na boca ali da favela, o cara que tá lá vendendo bala ali na frente, ele vai votar no Bolsonaro, e não é porque ele é fascista, é porque ele falou assim: cara, eu cansei de tomar tiro. Eu cansei de ter que fechar esse negócio aqui, com medo, tenho que me esconder atrás do balcão, porque senão toda hora eu tomo tiro. Ele foi lá, percebeu e falou assim: olha, volta pra base e vê qual que é o problema real. O problema real do Brasil é a transfobia? Não, meu filho, o problema real do Brasil é uma coisa que a esquerda não deu respostas, e quando ela deu, ela só piorou o problema. Enfim, né? Acho que o Mano Brown, se ele acabar lendo alguma coisa fora dessas referências dele, ele acaba chegando na direita. O Bolsonaro ganharia essa eleição do jeito que ganhou se não tivesse esse elemento antipetista? Ou as pessoas acreditam mesmo no Bolsonaro? Essa é uma pergunta bastante complexa, mas eu tendo a acreditar que ele teria ganho de toda forma, porque o problema não é o PT, só o PT, o problema é realmente a esquerda, tudo que vem junto, é uma mentalidade na qual o PT ele foi até o presente momento o seu principal consubstanciador. Quer dizer, você tinha um discurso, por exemplo, da desigualdade social. Tudo é desigualdade social. Você entra numa faculdade de sociologia, é tudo desigualdade, 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 desigualdade. Você só vai vir falar disso. Os problemas do Brasil são explicados pela chave da desigualdade social? Não são. A maior parte absoluta deles não é. A criminalidade já começa primeiro deles, que não venha me dizer que a pessoa é estupradora, dá tiro em pai de família em troca de celular por causa de desigualdade social. Isso aí nunca aconteceu. Existe maldade, existe uma psiquiatria do medo, existe a bandidolatria, existe um monte de coisas. Então, há toda uma mentalidade no Brasil que está sendo quebrada, está sendo desmontada. O PT, inclusive, ele está perdendo um pouco da liderança aí na esquerda. Você vê a ascensão do Ciro, você vê o PT perdendo a sua cabeça e sendo agora uma hidra decapitada. Então, o que se tem no Brasil hoje é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, ou seja, cansamos do discurso de establishment da esquerda. Talvez o Bolsonaro teria ganho sim, mesmo sem o PT ter cometido tantos erros quanto cometeu. A gente parece estar num novo momento assim de maioria no Brasil, né? Tô falando de Porto Alegre contigo, tá, Flávio? Sim, claro. Porto Alegre, durante a década de 90... Aliás, eu acho que Porto Alegre emendou 4 governos de PT. Eu acho que o nascedouro brasileiro do PT foi em Porto Alegre. Sim, o Sul, Curitiba e Porto Alegre, sobretudo. Exatamente. E o Sul, hoje, ele é completamente Bolsonaro. Santa Catarina foi o estado com a maior, não o maior número absoluto, mas a maior porcentagem de votos ao Bolsonaro. Ou seja, tendo a acreditar que pessoas votavam antes do PT e hoje votam contra o PT.
O que pode acontecer com... Eu vou chamar de direita, tá? Pra ficar melhor no áudio. O que pode acontecer? O que a direita pode errar a gente chegando daqui a uma década, por exemplo? Vamos entender em primeiro lugar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado mais conservador do Brasil em questão de costumes. Você anda pelo Rio Grande do Sul, sobretudo no interior, é o país que mais tem tradições ali que fala assim, não venha querer mudar aqui o que é tradicional, que está funcionando por muito tempo. E ainda assim sempre votou no PT. Isso. Em primeiro lugar, a esquerda, ela sempre é dominante nas grandes cidades, enquanto que a direita, sobretudo por ser mais rural, mais baseada em costumes antigos, ela é sempre mais dominante no interior. Isso é um fenômeno mundial também, até o próprio Papa Bento XVI, ele falou, o cristianismo ele vai sobreviver na pequena comunidade. Nas grandes cidades megalópolis do mundo, todo mundo ateu, todo mundo progressista, não sei mais o quê. Agora, o Rio Grande do Sul é uma coisa muito específica, porque você pensa em nomes como Olívio Dutra, Luciana Genro, toda essa turma aí, eles acabam servindo justamente como o patriarcado que eles tanto criticam. Quer dizer, você sempre vota na mesma família, no mesmo nome. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em grandes estados do Brasil, acontece muito no Nordeste, mas essa elite política gaúcha, ela era completamente... Ela não era só de esquerda, ela era a extrema esquerda da extrema esquerda brasileira. O lugar onde você tem mais radicais, inclusive uma Manuela Dávila da vida, é no Rio Grande do Sul. Então isso aí dependeu justamente daquilo que eles mais criticam, quer dizer, o patriarcado, aquela tradição de você sempre votar nos mesmos nomes, etc. Né? Santa Catarina já é o estado mais conservador do Brasil, que já tinham políticos consolidados, né? Esses períodos de Ami, até a época do Bonhauser, você tinha políticos consolidados muito mais para a direita. Agora, a direita, ela pode errar muito em questões que sejam estaduais, sobretudo, né? A gente está vendo uma renovação de quadros, às vezes com nomes que as pessoas estavam conhecendo uma semana antes das eleições. O que esses caras podem fazer, a gente ainda não sabe, mas há um discurso corrente no Brasil, uma nova mentalidade lidando com problemas como segurança, como cultura, como tradição, como nação, que às vezes esses caras podem não se coadunar direito. Se esses caras pisarem na bola, o eleitor de direita, ele não é ideólogo como o eleitor de esquerda que tolera tudo e que vai continuar falando Lula livre. Ele vai falar, não, tira esse cara daqui que esse cara não quer. O Dória aqui em São Paulo é um cara que, assim, ele tá na corda bamba. Se ele pisar um pouquinho fora do lugar, ele vai ser defenestrado. Flávio, a mesma pergunta com o Bolsonaro. Olhando a figura do presidente eleito, assim, o que tu teme nele? O Bolsonaro, eu acho que, assim, uma crítica que eu posso fazer a ele com uma certa clareza é que ele sempre precisa estar com uma equipe muito boa, com uma equipe extremamente coesa. Quer dizer, eu acho que ele tem nomes bons, eu acho que ele está se cercando, às vezes, de nomes não tão bons assim. Eu acho uma coisa muito boa dele, ele ser um presidente que chega lá e fala assim, eu não entendo nada de economia, eu vou delegar isso para quem entende. Excelente! Porque a gente já teve uma presidente economista aí que, meu Deus do céu, né? A gente não quer nem lembrar. Essa coisa de um presidente falar que entende de tudo, nenhum presidente faz isso. A gente sabe que isso aí é discurso que sai da boca para fora. Ele é um cara muito mais íntegro em relação a isso. Só que por conta disso, ele também tem essa questão da sua dependência. Então, quer dizer, eu quero saber se ele vai querer colocar pessoas em cargos altos e cargos não tão altos assim, que sejam realmente boas, que não sejam, sabe, simplesmente pessoas que apoiaram ele em um momento de dificuldade e que por conta disso ele vai dar cargo. Eu não quero uma versão nova do beijamãos do toma lá da cá. Eu espero que ele monte uma equipe extremamente coesa, de fato, que essa equipe... Eu nem ligo para essas brigas agora, nós estamos falando assim, mas a equipe dele já está brigando entre si, mas toda equipe briga, eu nunca vi uma equipe que não briga. Agora, eu espero que sejam realmente nomes muito bons que resolvam os problemas do Brasil, e agora os problemas do Brasil também, quando você está no governo, eles deixam de ser aquele problema geral, por exemplo, vamos acabar com doutrinação na escola e com comunismo. Não, agora você vai ter que lidar com verba federal para estradas, entendeu? Esse tipo de problema, como lidar com desemprego, entendeu? Algumas coisas muito mais técnicas e específicas. Eu tenho muito mais
receio de nomes da equipe do Bolsonaro do que dele próprio. No Twitter a gente consegue ver uma coisa muito parecida em Trump e Bolsonaro, né? Às vezes falta um pouco de caps lock pro Bolsonaro, talvez. Né? O que eles têm mais de parecido? Olha, eu acho que é a conexão com o povo, porque o Trump, ele representa uma coisa que é o American Way of Life em seu máximo de Pareto, quer dizer, é aquele cara que ele conseguiu pegar aquilo que tem de bom na cultura americana, que é o cara que ele consegue enriquecer, é o cara que consegue comprar sua própria independência, conseguir desbravar um país e ser um construtor de grandes prédios e empreendimentos. E ele levou essa cultura, essa mentalidade para a política, porque a política americana, apesar dos pesares, ela é exatamente o oposto disso, não é um erro de todo historiador, todo sociólogo no Brasil, achar que política americana representa interesses americanos. Muito pelo contrário, a política americana ela despreza os interesses americanos por mais de um século. E o Bolsonaro, ele faz uma coisa parecida com o Brasil, quer dizer, ele olha, ele enxerga, como se fosse assim, tentar mapear os problemas do Brasil, e ele enxergou até um pouco antes desses grandes intelectuais aí, eu já estava percebendo, o problema do Brasil é XYZ, o problema do Brasil é que se morre demais, é que tenta-se ter uma visão hegemônica e unívoca nas escolas, você tenta sexualizar crianças. Eu já estava dizendo isso já há muito mais tempo do que essa discussão se tornou pública. E ele tem uma conexão com o povo muito mais clara, que aqui a gente não é um povo de gente rica, de gente empreendedora, etc. É um cara que era militar ali, foi da reserva e tal, foi para a reserva e etc. E ele conseguiu perceber os problemas de uma maneira um pouco mais burocrática, da mesma forma que o Brasil é. Então, ele tem isso, ele tem essa conexão com o povo também, inclusive, nesse Twitter, nesse jeito Twitter de ser. Senso em comum, né? Vocês conseguiram contar antes Brexit, o Trump. O Trump, claro. Bolsonaro. A gente falou 6 meses antes, acho que mais de 6 meses antes, com a mídia inteira falando, o Trump não vai ter a menor chance, a gente falou, o Trump já está eleito, gente. O Felipe Martins chegou a adivinhar estados, né, de alguma maneira. 48 estados de 50. Aliás, peça pra ele me atender, eu tô conversando com ele nas DMs do Twitter lá e ele ele tá me ignorando. Mas no assim... caso do Bolsonaro, a gente falou que o Bolsonaro era o preferido quando ele estava com 6% de intenção de votos. Sim, então... eu lembro de vocês falando que no segundo turno era garantido, né, e aí dependia da outra força. Faz mais de 2 anos que eu tô falando que o Bolsonaro é o preferido. Vamos lá, já que vocês não acertam loteria, porque vocês estão trabalhando ainda e precisando trabalhar, Flávio, diga-me qual vai ser o próximo grande movimento? Eu acho que a próxima movimentação vai ser nas prefeituras agora. E a gente tem uma grande questão no Brasil, ao contrário da América, que é extremamente consolidada nisso, que você fala assim, a pergunta da Globo, né? Que país você quer para o futuro? Na verdade, agora a questão é um pouquinho mais complexa. Você fala assim, o que é o Brasil? Por que você quer que o Brasil seja XYZ? O Brasil está sendo refundado, olhos vistos na cara de todo mundo, e ninguém está lidando com esse fenômeno. Para mim, assim, deveriam ter livros e livros sendo escritos neste momento, dizendo, o Brasil está sendo refundado agora, talvez seja tudo completamente diferente, mas as pessoas não estão lidando com essa questão porque elas estão tentando negar. Falam assim, o Bolsonaro não vai conseguir, não sei quem, né, eu não gosto do que o Bolsonaro disse, então não vou lidar com essa questão. Essa questão é uma questão pública, uma questão do povo, não é uma questão do Bolsonaro, entendeu? E o Brasil está sendo refundado. Tipo Nova República? Muito mais que as prefeituras, muito mais do que qualquer coisa. Agora a gente vai ter que definir o que esse projeto mal acabado, que nunca foi bem definido, que é o Brasil. Tipo Nova República? Eu tendo a acreditar que o projeto Nova República, essa tentativa fracassada de você acreditar numa constituição revanchista e falar assim, nossa, todos os problemas aqui a gente vai tentar impedir o Estado de colocar a polícia na rua porque senão vira ditadura e não sei mais o que, esse projeto está meio falido. Acho que esse projeto não encontra mais eco na população. Então, isso é uma coisa que o pessoal do direito, por exemplo, vai ter que lidar agora de uma maneira muito séria. Eu não estou vendo ninguém grande no direito lidando com isso aí, por exemplo. Flávio, para acabar, dia 1º de janeiro de 2019, quem estará em Brasília tomando posse é Jair Messias Bolsonaro. E dia 1º de janeiro de 2023,
Olha, o Bolsonaro ele falou que ele é um pouco contra a ideia de reeleição. E a gente tem que sempre lidar com um problema muito sério. Ou seja, Flávio, tu acha que se ele não fosse contra a reeleição, ele seria o próximo presidente? Então, só que aí a gente tem que colocar um problema um pouco mais sério, porque assim, eu também sou contra a reeleição, só que se o governo for bom, a gente vai querer que ele seja reeleito, entendeu? Mesmo porque assim, não dá pra você refundar um país como está sendo refundado de fato, nem o PT conseguiu refundar o país, hein? Eu tô falando refundar mesmo, falar assim, o Brasil ele é uma coisa diferente do que vocês pensaram, o Brasil não é só carnaval e samba, entendeu? Vai ter que ver o que é a cultura brasileira, todas essas questões muito grandes. Então assim, para você fazer isso, talvez você nitidamente precisa de mais do que 4 anos. Agora, o que virá a partir de então, acho que muito mais do que a questão de 2023, talvez seja a questão das próximas eleições, quer dizer, 4 anos depois, 2027. O que vai sobrar, o que vai estar de completamente novo e como que, caso o Bolsonaro ele consiga se reeleger, o que virá depois dele? Porque a gente ainda não tem uma clareza a respeito disso, acho que nem o Bolsonaro tem, e talvez para ele fazer o projeto de reinvenção completa, a gente tem que repensar aí de fato em uma nova Constituição, em um novo modelo político, em um monte de questões extremamente tabus, assim, que ninguém quer, você não quer nem olhar para aquela questão, né? Você fala assim, não, mas discutir isso é proibido, você não pode nem fingir que essa discussão existe, e a gente vai ter que lidar com isso. Então, quer dizer, para mim a grande questão não é se ele vai ser reeleito ou não, é que assim, caso ele seja reeleito, o que virá depois é uma coisa extremamente mais espinhosa, com a qual ninguém está querendo nem pensar neste momento. Perfeito. Flávio, para acabar, Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial? Olha, você tem eu tô falando pro Rio Grande do Sul, certo? Não tem uma audiência paulista muito grande, então, talvez aqui eu possa dizer que Palmeiras não tem, porque acho que não tem muitos palmeirenses no Rio Grande do Sul. Pô, então tá proibido um RT teu. Meu Deus do céu, tô ferrado agora, né? Mas eu vou ter que negar também aquele primeiro Mundial do Corinthians, porque Mundial sem Libertadores, todo mundo sabe que é golpe, né? Aí eu concordo contigo. Obrigado, Flávio, um beijo e se cuida, tá? Tá bom, valeu mesmo, um abraço. Beijo na pequena aí, até mais. Tchau, tchau. Você também, tchau. Obrigado, Flávio, obrigado pra quem ouviu a gente até aqui, tomara que você tenha ouvido até aqui, né, porque tem muita coisa importante sendo falada, mesmo que você discorde, a gente tá falando coisas aqui, quer dizer, eu tô ouvindo, você tá ouvindo e as pessoas estão falando, e é bom quando as pessoas falam, né? Na edição e na gravação o senhor Carlos Couto, e na produção, na ajuda comigo aqui, a Paloma Fleck e o Vinícius Moura. Valeu, gente, muito obrigado, e o Potter Entrevista volta a qualquer momento pra falar alguém que você discorda e daqui a pouco concorda, ou alguém que você concorda e daqui a pouco discorda. Ficou embrulhado isso, né? Mas essa é a realidade.